Olá, meus irmãos, graça e paz. Um excelente dia na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos hoje no capítulo 19. Nós temos percebido que Ezequiel vem aí falando por meio de enigmas, por meio de parábolas, tentando de alguma forma, é a mão de Deus, tentando a misericórdia, o amor de Deus, tentando de alguma forma ainda fazer esse povo entender e ter esperança. Porque esse é o intuito, dos escritos, das escrituras, dos escritos divinos a qual Deus deixou para nós. É o intuito de realmente a cada dia olharmos para a palavra do Senhor e podermos avaliarmos a nossa vida, podemos realmente olhar, fazer um parâmetro das nossas vidas e ver como temos vivido, uma avaliação, a cada dia, a cada instante. Por isso que a gente coloca de todos os dias, para cada dia possamos estar melhorando, estar consertando. No capítulo 19, nós vemos mais uma vez um enigma, mais uma vez uma parábola, aonde Ezequiel usa aí o exemplo de 3 reis. E alguns dos estudiosos vão dizer que são os últimos 3 reis de Israel, a qual Deus tinha o desejo com eles que eles governassem debaixo da mão protetora, debaixo da direção do Senhor, que pudesse ser um exemplo para a nação de Israel, como exemplos para as demais nações. Mas não foi assim que aconteceu. Pelo contrário, eles foram exemplo do castigo que viria, de como Deus trataria a nação. Que a gente percebe que os 2 primeiros tratam eles como filho de leoas, que crescem, que são fortes. A gente percebe que tinham tudo para exercer um excelente governo, mas são pegos. São pegos em armadilhas, são pegos com os ganchos e são levados à Babilônia, para que ali pudessem ser escravos, ali pudessem ser sentenciados. O terceiro fala a respeito da videira, onde dá o seu ramo, onde dá o seu fruto, ali numa terra boa, numa terra tranquila, junto às fontes de águas, e depois coloca que essa mesma videira, esse fruto da videira, vai para o deserto. Então a gente percebe essa mudança. E da videira em especial a gente percebe que não é simplesmente a qualidade ou a formosura, ou quanto a árvore é forte. A situação da árvore ela é muito... Ela precisa ser muito analisada onde ela está plantada, porque ela pode ser muito boa, pode ser muito... As pessoas podem querer muito ela, mas se estiver plantada junto às águas, como diz Salmos 1, vai dar fruto. Agora, se ela estiver plantada no deserto, ela não vai conseguir agir, conseguir produzir muitas coisas. O que nós podemos tirar desse texto para as nossas vidas? Eu creio que a ideia de um espelho, de olhar para a Bíblia como um espelho e entender o que Deus quer fazer com as nossas vidas, qual a direção que Deus tem nos levado, realmente não ter medo de olhar para as nossas vidas, olhar para os nossos erros e entender, sabe, e confessar o nosso erro. Não estamos falando simplesmente de confessar o pecado, mas sim de confessar o nosso erro, clamar ao Senhor por misericórdia e mudar o nosso caminho. Não é vergonhoso, não tem demérito nenhum em realmente entender, em ter consciência do nosso erro, falar, poxa, eu estou errando aqui, não estou fazendo da melhor forma, da forma que estou vivendo, não está glorificando ao Senhor. Isso não é vergonhoso. Vergonhoso é continuarmos no erro e lá na frente pagar um alto preço por isso, lá na frente ver a nossa família pagando um alto preço por isso. Então, confessar, assumir o erro e voltar a fazer aquilo, vamos dizer assim, e voltar a praticar as obras, as primeiras obras do primeiro amor. Isso não é vergonhoso. Pelo contrário, isso é nobre. Isso acontece, Deus ele olha, Deus sabe das nossas fraquezas, Deus sabe das nossas misérias, das nossas mazelas. E o que Ele sempre nos chama a atenção, Ele sempre nos alerta, é para que possamos voltar ao centro da Tua vontade. Então, irmãos, não é vergonhoso, e é isso que Deus queria de Israel. Israel não fez. E nós sabemos o grande preço que Israel paga por isso. Claro, a promessa do Senhor é sempre constante em todos os textos de Ezequiel, dizendo que Deus havia permanecido fiel, que o remanescente viria, porque era a promessa a qual ele havia feito a Davi. Então que nós possamos pensar
e não ter vergonha de avaliar, não ter vergonha de mudar, não ter vergonha de buscar ajuda, não ter vergonha de realmente trilhar outro caminho, sendo o caminho ao qual o Senhor quer. Deus abençoe, um excelente dia a todos em nome de Jesus.